Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, dia 4 de novembro, se prepara, você que é aposentado, você que é pensionista, que nessa terça-feira trarei a respeito do 14º salário INSS. Vamos falar do valor de R$ 3.036. Será que ocorre esse ano? O que vocês acham? Vamos falar também dos pagamentos liberados, vou falar do Lula, que se pronunciou aqui de uma informação importante e muito mais. Então tem bastante novidade dentro do boletim de hoje, serão 5 notícias de utilidade pública para todos vocês, então eu peço que vocês assistam o vídeo até o final, para não ter nenhuma dúvida e entender tudo o que está acontecendo no mundo da Previdência Social, tá bom? Então já vou se preparando aí, vai deixando o like, vai compartilhando, se inscreve no canal. O Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência da internet. Todos os dias tem boletim informativo atualizado para manter você por dentro dos seus direitos. Então, muito obrigado. Para mim é uma honra ter cada um de vocês ligados aqui acompanhando as notícias. E eu aproveito também para reforçar, para você nos acompanhar nas redes sociais. O Alô INSS está nas principais redes sociais, pronto para levar a informação onde você estiver, lá no Face, lá no Insta, no YouTube. Então, nos acompanhe em todas as redes para você ficar por dentro de tudo o que rola no mundo da Previdência, dos direitos das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, do cadastro único, da assistência social. Eu sou Ana Paula de São Paulo, capital, e você está em um dos maiores canais de previdência que existe na internet. Então, muito obrigada pela sua confiança aqui no nosso trabalho, tá bom? E, gente, agora eu vou trazer aqui, claro que não poderia deixar de trazer, a charada do dia. A charada de hoje foi enviado pelo Igor de Almeida. Igor, tudo bem com você, meu querido? Espero que sim. Obrigada, viu, pelo carinho e audiência. Igor de Almeida é inscrito do canal INSS, ele sabe a importância da charada, porque a charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida e já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo mal de doenças mentais como o próprio Alzheimer. Por isso, participe por você, pela sua saúde. Faça como o Igor de Almeida, deixe sua charada nos comentários, deixe a resposta junto. Quem sabe amanhã é a sua charada sendo selecionada, igual a do Igor foi hoje. Então vamos ver, né? O que é o que é? São 3 irmãos. O mais velho já se foi. O do meio está conosco. E o caçula não nasceu. O que será que é isso? São 3 irmãos. O mais velho já se foi. O do meio está conosco e o caçula não nasceu. Responde aí para mim, eu quero ver se você vai acertar, se você vai errar. Um beijo, um agradecimento especial para você, Igor de Almeida, e bora lá, enquanto isso, trazendo as notícias, né? Só reforçando rapidinho, você precisa de dinheiro na mão? O Alô INSS pode te ajudar. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, é seguro, é de graça. Então, quem precisar de empréstimo consignado, gente, pode contar com a equipe do Alô INSS. A nossa equipe vai te assessorar da simulação até o valor cair na conta. Tudo isso de graça, a gente não cobra valores para intermediar a proposta junto ao banco. Então, o link do nosso WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário. É só chamar e aguardar que em breve você será atendido. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Então, chama que a nossa equipe te auxilia. E quem tiver acesso ao aplicativo do meu INSS, já aproveita, já entra, já gera o extrato de empréstimo atualizado, encaminha para a nossa equipe para a gente já ir consultando a sua margem. Combinado? E olha só, agora, para quem precisa de uma graninha extra já hoje, rápido aí também, uma outra opção é você trabalhar de casa, gente, fazendo geladinho gourmet. Isso mesmo. Olha só, eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, o link do curso em formato de apostila, que é a apostila do geladinho gourmet. Ela foi criada pensando exatamente em como resolver o seu principal problema, que é ganhar dinheiro e, consequentemente, ajudar a resolver todos os outros problemas. Essa apostila vai ensinar 95 receitas deliciosas, das mais vendidas de todas, que vai ensinar você a como faturar de 3 a 5 mil reais por mês, vendendo geladinho da sua casa, colocando uma placa no seu portão. Então, além de aprender as receitas, e eu estou dizendo 95 receitas, é muita coisa, né? E você pode começar com uma, com duas, né? Não precisa começar com toda, gente. Você começa devagar, com calma. O importante é você saber que você vai ter ali as receitas. Mesmo quem nunca foi para a cozinha vai conseguir fazer. É muito prático, simples.
Além disso, você vai aprender a gerir o negócio, ou seja, além de aprender as receitas de como fazer o geladinho, você vai aprender a como precificar o geladinho de forma correta, como calcular a margem de lucro prejuízo, como economizar com a embalagem, como conservar o geladinho da forma certa para você não ser escravo do trabalho. Você pega um dia da semana, igual a maioria dos inscritos do canal que compraram estão fazendo e comentaram, passaram feedback para gente. Pega um dia da semana, faz o geladinho, vende a semana inteira. É isso, gente. Você vai aprender a fazer o negócio de fato. Ele ainda tem um módulo à parte, para quem quiser, que ele ensina a como você vender por delivery. Cadastrar em aplicativos tipo entrega de comida, igual o iFood, sabe? Esses outros. Pois é, você vai aprender. Então, gente, tá aí uma opção, uma alternativa para te ajudar com renda extra. Quem sabe ainda hoje, que você fazendo agora de manhã, quando for na tarde já gelou, você consegue já vender. Então, tá aí uma alternativa que está ajudando muita gente a sair do sufoco e pode ajudar você também. Quem sabe essa é a oportunidade que você estava precisando e está aí batendo na sua porta. O link está aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Bom, agora eu quero falar aqui de um assunto importante e que todos os dias sempre tem alguém me perguntando aqui no canal ou me passando e-mail. Vamos falar da suspensão do consignado. Gente, eu quero falar da suspensão do consignado porque, olha só, o Senado, ele aprovou a suspensão de 120 dias do consignado durante a pandemia, que é o Projeto de Lei 1328 de 2020. Esse projeto, ele é de autoria do senador Otto Alencar. Ele propôs a suspensão, por um período de 120 dias, dos pagamentos das parcelas de contrato de crédito consignado. A proposta ela foi criada no contexto da calamidade pública da pandemia do coronavírus, que foi da Covid-19, visando o quê? Mitigar os efeitos da crise sobre milhões de famílias. Aí o projeto rapidamente foi aprovado no plenário do Senado Federal. Isso ocorreu em junho do ano de 2020, que foi o primeiro ano de pandemia. O projeto de lei 1328 de 2020, ele suspende os pagamentos de parcelas de empréstimo consignado da folha de pagamento de vocês por um período de 4 meses. Ele tem um amplo alcance social, ele beneficiaria todos vocês que são aposentados, pensionistas, BPC, todos que possuem empréstimo consignado, até servidor, militares, CLT, todo mundo. E isso daqui, gente, não seria automático, né? A proposta estabelece que as prestações seriam suspensas, elas não seriam perdoadas, tá? Elas seriam apenas suspensas por um período de 4 meses, ou seja, você ligaria no banco e falaria, olha, porque quando você contrata um empréstimo, você precisa de um dinheiro, o que acontece? Geralmente você contrata um empréstimo por 8 anos, não é? O parcelamento, 96 vezes, 8 anos. Essa dívida de 8 anos, gente, em 8 anos, muita coisa pode acontecer. Muita coisa, muitos imprevistos podem surgir na sua vida. E com base nisso, pode surgir a necessidade de você dar uma pausa no pagamento das parcelas do consignado. Então, pessoal, durante esse momento, né, que você passa, às vezes, por uma situação difícil, você poderia ligar para o banco, caso esse projeto de lei vire uma lei, e solicitar ao banco que suspenda imediatamente, né, o desconto do empréstimo consignado da sua folha para te trazer um alívio financeiro por 4 meses. Tá? Então, essas dívidas não é que elas seriam perdoadas. Essas parcelas seriam suspensas a partir do momento que você solicitasse ao banco e elas seriam convertidas em parcelas extras a serem acrescidas no final do contrato original. Por exemplo, vamos supor que o seu contrato termina mês que vem, dezembro, mas aí você suspende. Então, ele ficaria suspenso novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Quando for o mês de março, ele iria começar a descontar essas parcelas. Só que aí, como no seu caso você só faltaria 2 parcelas, que é novembro e dezembro, então ia suspender 2 parcelas. Então, novembro e dezembro não ia descontar. Ao invés de encerrar o contrato em dezembro, como você não pagou essas 2 parcelas, elas iriam ser jogadas para janeiro e fevereiro. Então, as parcelas elas iriam ser parcelas extras acrescidas no final do contrato original. Deu para entender? Então, o ponto crucial para os devedores é que essas parcelas postergadas, além de você conseguir ter essa garantia de quando precisar suspender o desconto das parcelas na folha, e isso só é possível fazer uma vez durante o contrato do consignado, você não poderia ter acrescido multa nem juros, porque você suspendeu e depois, quando voltasse o desconto, não poderia recalcular com juros nem multa.
ela iria manter o valor original do débito e oferecer esse alívio temporário no seu orçamento. É isso, gente. Coisa simples. Então, ninguém ia dar calote no banco, ninguém ia deixar de pagar o banco, os bancos não têm por que ser contra isso. Mas mesmo assim foram. Então, a situação atual é que o projeto está parado na Câmara dos Deputados, isso desde 2020, tá? Apesar da aprovação rápida que ele teve pelo Senado, o projeto de lei 1328 de 2020 está parado na Câmara dos Deputados. A situação atual da tramitação é que ele está aguardando a criação de uma comissão temporária pela mesa da Câmara dos Deputados. Então, o Senado aprovou, mas a Câmara segurou. Tá? Então, a criação dessa comissão especial, que seria responsável por analisar a proposta, depende o quê? De uma decisão da mesa diretora. Na época era o deputado Arthur Lira, agora é o Mota. E embora líderes partidários tenham solicitado a tramitação em caráter de urgência, o projeto ele não avançou. A matéria semelhante já foi tratada em outros contextos legislativos como em medida provisória, mas sem contemplar o mesmo escopo do projeto 1328 de 2020, e a paralisação do projeto na Câmara é considerada uma decisão política. Na época, a Casa já havia se manifestado de forma mais restritiva em proposta de suspensão de dívidas. O fator mais importante de atualização é que, com o fim do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, o contexto que justificativa a urgência e a medida do projeto não existe mais. Então, mesmo que o projeto fosse aprovado hoje, ele seria um alcance e um impacto muito diferente do que foi originalmente concebido, tornando sua aprovação tardia de eficácia questionável. Então, por isso que ele está parado. E aí precisaria de uma forte mobilização popular para isso avançar, gente, o que eu acho bem difícil. Mas a gente faz a nossa parte, mostra, traz o status. Eu sei que é de muito interesse de muitos de vocês, mas é a situação. Então, tem que continuar lutando, tem que continuar cobrando, porque senão nada vai acontecer. E eu acho que o futuro dele é ser arquivado em breve, tá? Mas é para vocês entenderem a situação. Então, não foi aprovado pela Câmara, foi aprovado pelo Senado. Está parado na Câmara e precisa de força popular para poder continuar tramitando e, quem sabe, um dia virar lei e vocês terem finalmente a possibilidade de suspender desconto da folha. Agora, com a fraude do INSS, o escândalo da Previdência, né, a investigação contra o INSS, talvez, quem sabe, faça ele se movimentar. Mas vamos agitar para isso acontecer. A gente está aqui postando a matéria, precisamos que você compartilhe, precisamos que você cobre os deputados, os políticos sobre o andamento da proposta, precisamos agitar o movimento para que o Congresso olhe para o projeto e fale, nossa, verdade, no meio de crise, no meio de que muitos contratos não são verídicos, tem muita gente tendo desconto indevido, vamos suspender, vamos dar essa opção, quem sabe, né? Então vamos continuar o nosso trabalho, nossa luta, beleza? Gente, agora eu vou trazer algumas notícias rápidas e que eu considero importante, por isso que eu coloquei aqui no canal de hoje, no boletim de hoje, para vocês, para a gente falar a respeito, porque podem trazer impacto para vocês também. Vamos começar com a novidade do SUS, que já está valendo. Saúde da família do SUS deve ter fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, tá? A Lei Federal número 14.231 de 2021 foi aprovada ainda durante a gestão do governo anterior, do Bolsonaro. Ela inclui os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais na estratégia de saúde da família do SUS. Então, é muito importante vocês saberem disso daqui para poder utilizar desses benefícios que antes não era contemplado pelo SUS, tá? Uma outra notícia rápida sobre o direito do consumidor. O consumidor, ele pode exigir a troca de um produto? Muita gente tem essa dúvida, né? A loja não é obrigada a trocar uma mercadoria porque o cliente não gostou, porque o tamanho não serviu, porque a cor não agradou ou porque o produto comprado ou ganho não era bem o que o consumidor queria. As trocas são obrigatórias somente em caso de defeito do produto. E de acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o comerciante ou fabricante, eles são obrigados sim a trocar o produto com defeito. Casos de insatisfação do consumidor com a qualidade estética do produto não configura obrigação de troca, tá bom? Então é importante. E o direito ao arrependimento só se vale para compras online, porque no online argumenta-se que você não viu o produto, então você cabe o direito de arrependimento quando ele chega em 7 dias.
Já na loja física, você tem a oportunidade de ver o produto, então não cabe o direito ao arrependimento, tá bom? Uma outra situação aqui, uma terceira notícia rápida. Mudança na lei. O Senado aprovou e já está valendo. Quando a atividade permitir, pais e mães de filhos com deficiência poderão ter jornada de trabalho flexível. Porém, isso daqui é apenas para o servidor. Isso está na Lei 14.457 de 2022. A lei também prevê teletrabalho para mães e pais empregados em regime de tempo parcial, regime especial de compensação por banco de horas e incentivos à criação de creche pelo Sistema S. Você sabia disso? Agora só podia se expandir essa lei para as empresas privadas também. Ia ser muito bom, né? E agora que eu trouxe as notícias rápidas, vamos trazer as notícias aqui da nossa charge do dia, que é o nosso momento de reflexão, nosso momento de interação. E eu quero trazer aqui a nossa charge, como sempre, a nossa charge ela traz de forma de humor uma crítica em relação a alguma coisa que está pegando, né, na nossa sociedade, como um todo, pode ser no Brasil, pode ser fora do Brasil, mas é uma coisa que está acontecendo que pode impactar a todos nós, né, gente, a respeito desse assunto. Então, vamos refletir aqui juntos e trazer aqui a nossa opinião em relação a essa crítica e ver se faz sentido para você também ou não e qual é a sua opinião em relação a isso, que isso aqui está pegando. Essa charge, ela mostra o quê? Vemos um jornalista falando sobre a colaboração da população quando, ironicamente, uma lata de refrigerante é jogada de um carro e acerta a sua cabeça bem no meio da reportagem. Então, a cena cria uma contradição entre o discurso e a prática, expondo um problema social real e cotidiano. Então, gente, a charge faz uma crítica direta ao comportamento incoerente de parte da sociedade que reclama da sujeira, que reclama do lixo, das enchentes, da falta de civismo, mas continua com um comportamento que prejudica e que causa essas consequências na qual reclama, que é jogando lixo nas ruas. Isso é o retrato da hipocrisia coletiva. Queremos uma cidade limpa, mas precisamos assumir o papel de mantê-la assim. Enquanto se cobra a ação do governo, o cidadão esquece que a mudança começa no gesto individual. Jogar lixo pela janela, ainda que pareça um ato pequeno, é símbolo de uma mentalidade que transfere responsabilidade e não reconhece o próprio impacto. Então a cena é simples, mas revela algo profundo. Não existe cidade limpa com hábitos sujos. A transformação social não se constrói apenas com discurso, mas com atitudes diárias. Cada lixo jogado no chão é um pequeno descuido que se soma a milhares de outros, gerando grandes consequências. Então, se uma pessoa faz isso, as outras começam a fazer isso, imagina o volume de lixo que se acumula. Poluição, entupimento de bueiro, enchentes, doenças e degradação ambiental. Refletir sobre isso é lembrar que o espaço público é uma extensão da nossa casa. Cuidar da rua, da praça, do meio ambiente, é cuidar de nós mesmos. Falar de colaboração é muito fácil. Praticá-la exige consciência, empatia e responsabilidade. Então, gente, é isso. O verdadeiro cidadão, ele não espera que o outro faça, não. Ele começa fazendo a sua parte. Então, eu quero saber qual é a sua opinião sobre a colaboração da população contra o lixo nas cidades, né? Se cobra muito os políticos, mas e você? Faz a sua parte? Responde aí para mim nos comentários. Enquanto você comenta, vamos falar dos pagamentos de outubro que ainda estão sendo realizados essa semana. E hoje, nessa terça-feira, 4 de novembro, o INSS está efetuando os pagamentos de outubro para quem recebe benefício de um salário mínimo, NIS final 7. Amanhã, quarta-feira, 5 de novembro, é a vez do NIS final 8. Quinta-feira, 6 de novembro, NIS final 9. Sexta-feira, 7 de novembro, NIS final 0. E quem ganha benefícios acima de um salário mínimo, também hoje está recebendo o NIS final 2 e 7. Amanhã, dia 5, é a vez do NIS final 3 e 8. Quinta-feira, dia 6, vez do NIS final 4 e 9. E sexta-feira, dia 7, NIS final 5 e 0, concluindo o calendário de pagamento do INSS referente à folha de outubro.
Então vai até essa sexta-feira. Comenta aí se está tudo certo com seus pagamentos, vocês estão recebendo tudo certinho, estou com alguma dificuldade, algum problema. Vão comentando aí enquanto vocês comentam. Eu quero falar agora a respeito do 14º salário INSS aos aposentados e pensionistas. Vamos falar aqui de um dado revoltante que eu quero compartilhar com vocês. Nos últimos meses, veio à tona um dado revoltante. Parlamentares assinaram mais de 2.000 proposições escritas por lobistas, projetos prontos, redigidos por representantes de grandes grupos econômicos, do agronegócio, de sindicatos poderosos e até de igrejas influentes. Tudo isso tramitando com velocidade, ganhando prioridade, sem passar pela fila de espera. E aí eu te pergunto, e o povo? O povo segue gritando há anos por um direito básico, o 14º salário do INSS. A gente grita, 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 parece que ninguém escuta. E aí os gabinetes de Brasília se abrem para os lobistas. As portas se fecham para o povo, para o aposentado. Projetos que beneficiam bancos, grandes empresários, categorias com poder político ganham urgência. É incrível. Mas o projeto que de fato aliviaria a vida de milhões de brasileiros que trabalham a vida inteira segue o quê? Engavetado desde 2020. O 14º salário, gente, ele poderia trazer dignidade a quem vive com pouco, mais de um salário mínimo. Ele é tratado como se fosse um luxo. Isso é inaceitável. Onde está a força do povo? Os sindicatos dizem que tem força. O agro tem força, as igrejas têm força, mas quem dá força ao povo? Quem fala pelo aposentado que acorda cedo para enfrentar a fila do INSS? Quem se importa com o idoso que precisa escolher entre o remédio e a comida? Quando o assunto é proteger o trabalhador que já deu tudo de si, o Congresso se cala. Mas quando o lobista aparece com proposta pronta de interesse milionário que só afeta ele, só impacta ele positivamente, né? Claro, a caneta corre solta, com uma velocidade incrível. Por que será? Será que está rolando corrupção? Será que está envolvendo incentivo financeiro ali para eles votar tão rápido? Porque para o povo não vai. Olha que o povo dá incentivo financeiro, porque é o povo que paga o salário. Então essa, gente, é a verdadeira desigualdade do Brasil. Não é só a diferença entre ricos e pobres, é a diferença entre quem é ouvido e quem é ignorado. Um país onde um político ganha mais de 48 mil por mês, enquanto o aposentado ganha só 1.500, não precisa de discurso bonito, precisa de vergonha na cara, porque quem vive com o mínimo sente na pele o peso da inflação, o preço do gás, da energia, dos remédios, e quem vive com privilégios sequer sabe quanto custa um pão. Então, é uma ajuda real para o Brasil, né? O 14º salário do INSS, ele é o mínimo que o governo pode fazer para começar a corrigir essa injustiça. Não é um gasto, é um retorno. É uma forma de reconhecer quem sustentou o país, hoje é deixado de lado. É dinheiro que vai para o comércio, para as farmácias, para o pequeno mercado do bairro e que volta para o Estado em forma de arrecadação. É o tipo de política que realmente ajuda o Brasil a crescer de forma justa. E nós aqui do canal INSS, a gente reconhece quem merece, a gente reconhece o aposentado, o pensionista. Aqui você tem voz. Então, precisamos lutar junto e nós ajudamos vocês a lutar. Por isso, criamos o abaixo-assinado para pedir a aprovação do 14º salário. Pelo texto, gente, o teto máximo para o 14º é até R$ 3.000, até 2 salários mínimos. Então, vamos lutar para que seja aprovado. Ainda dá tempo, mas precisamos de muita força popular. E precisamos de assinatura no abaixo-assinado. Então, quem ainda não assinou o abaixo-assinado, assine. E quem já assinou, continue compartilhando ele para que outras pessoas que ainda não assinaram possam assinar e nos ajudar nessa pressão no Congresso. Eu conto muito com o apoio de vocês, pois é o interesse de vocês mesmo, né? Então, estamos juntos nessa luta. E para encerrar o boletim de hoje, eu vou encerrar com as novas regras do saque FGTS agora desse mês de novembro. Gente, as novas regras do saque aniversário FGTS entraram em vigor agora em novembro desse ano. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o FGTS, anunciou medidas significativas que promovem uma reestruturação profunda no regime do saque aniversário, com validade a partir agora de 1º de novembro. As mudanças não extinguem a modalidade, que permite ao trabalhador sacar anualmente uma fração do saldo de suas contas ativas e inativas no mês do seu nascimento, mas impõe restrições severas, principalmente a operação de antecipação do saque aniversário, que funciona como um empréstimo junto às instituições financeiras.
O objetivo declarado pelo governo é proteger o trabalhador do endividamento excessivo, limitando a cessão de recursos futuros e buscando garantir sustentabilidade do fundo a longo prazo. E a partir da entrada em vigor nas novas normas, duas barreiras de tempo importantes foram estabelecidas para quem deseja utilizar o saldo do FGTS como garantia de crédito. Primeiramente, o trabalhador que aderir à sistemática do saque aniversário terá que cumprir um prazo de carência de 90 dias antes de efetuar a primeira operação de antecipação do saldo. Essa medida visa coibir decisões impulsivas, uma vez que, até então, a antecipação podia ser contratada imediatamente após a opção pela modalidade. Em segundo lugar, será permitida a realização de apenas uma operação de antecipação por ano por trabalhador, diferentemente da regra anterior, que permitia a contratação de múltiplos empréstimos ao longo do ano. Então, as restrições de maior impacto estão relacionadas ao valor e ao volume de antecipações. O Conselho Curador do FGTS impôs um limite de valor para as parcelas do saque aniversário que podem ser usadas como garantia. O valor mínimo para antecipação será de R$ 100 e o valor máximo de R$ 500 por parcela anual. Consequentemente, o número máximo de parcelas futuras que poderão ser antecipadas também foi limitado. No primeiro período de 12 meses, o trabalhador poderá antecipar até 5 saques aniversário, totalizando R$ 2.500 no teto máximo. Após esse período, o limite de antecipação cairá para 3 parcelas futuras. Essa medida contrasta drasticamente com a prática anterior de algumas instituições financeiras que permitiam antecipação de mais de 10 parcelas futuras do benefício. E a regra central do saque aniversário permanece inalterada, mantendo o impasse para muitos trabalhadores, que ao optar pela modalidade, o trabalhador perde o direito de sacar o saldo integral do FGTS em caso de demissão sem justa causa, ficando restrito apenas ao recebimento da multa rescisória de 40%. A única forma de reverter essa situação é solicitando o retorno do saque e rescisão, mas essa mudança só se efetiva após um período de carência de 25 meses. Como fato novo e de caráter excepcional, o governo federal, por meio de medida provisória 1290 de 2025, autorizou temporariamente a liberação dos saldos bloqueados para os trabalhadores que estavam com o saque aniversário e foram demitidos sem justa causa no período de 1º de janeiro de 2020 a 28 de fevereiro de 2025, sendo o prazo limite para a retirada desses valores em junho desse ano. Então, a gente vai ver se vai ter mais mudança ou não e a gente vai trazendo para vocês. Mas o que vocês acharam dessa mudança do saque aniversário? Comenta aí para mim. E respondendo a charada do dia, o que é o que é? São 3 irmãos, o mais velho já se foi, o do meio está conosco e o caçula não nasceu. Sabe o que é? É o passado, que é o mais velho que já se foi, o presente, ele é o do meio e está conosco, e o futuro, que é o caçula e ainda não nasceu. Olha que legal, né? Que reflexão até traz essa charge. Um agradecimento especial para o Igor de Almeida. Comenta aí se você acertou, se você errou. Esse foi o nosso boletim de hoje, eu espero que tenham gostado. Lembrando, reforçando que quem precisar do empréstimo consignado, conta aí com a nossa equipe. O link do nosso WhatsApp está aí na descrição do vídeo no primeiro comentário. Lembrando que é um serviço gratuito, com total transparência, e estamos aqui para te ajudar. Então, um beijo grande, compartilhe o vídeo, veja se você realmente está inscrito no canal para não perder nenhuma novidade. E à tarde, se Deus quiser, eu volto com mais um boletim. Até logo!